Qual é o custo de esquecer o Sagrado Coração que te deu a vida? Milagre confirmado em 3 dias. Era uma manhã ensolarada em Esperança do Sul, e a igreja matriz de São José brilhava sob a luz radiante. Maria, uma mulher de fé inabalável, sempre encontrou naquele lugar seu porto seguro. Mas, naquela manhã, um grito cortou a paz. Seu filho mais novo, Pedro, de apenas 8 anos, estava se contorcendo em dor, com sintomas que faziam o coração dela gelar. Em um momento, a luz que sempre iluminou seu caminho parecia se apagar. No desespero, a igreja se transformou em seu refúgio. Maria se ajoelhou diante do altar, segurando a imagem do Sagrado Coração de Jesus com as mãos trêmulas. Ela orou fervorosamente, rodeada de velas que pareciam dançar como se quisessem tocar o céu. Sagrado Coração, clamo por ti. A misericórdia é a luz que quero ver. Sua voz ecoava entre os bancos, ressoando em cada canto sagrado daquela construção centenária. Maria decidiu organizar uma vigília de oração em família. Convidou vizinhos e amigos, porque a fé compartilhada poderia mover montanhas. Contudo, palavras de incredulidade começaram a sussurrar pelas ruas. Vai adiantar orar? O menino está gravemente doente. E milagre, a medicina é a única verdade, diziam alguns, duvidando cada vez mais. A atmosfera de esperança começava a se entrelaçar com a tensão e a angústia. Mas Maria não se deixaria abalar. Na noite em que as velas foram acesas novamente, um padre idoso, conhecido por seus serviços devotados, subiu ao altar. Ele olhou em direção à congregação e disse: a fé move montanhas, e em 3 dias, concebendo no coração a certeza do milagre, o que é impossível para os homens será possível para Deus. Suas palavras reverberaram na alma de Maria, reacendendo a centelha de esperança que parecia ter se apagado. A partir daquela noite, Maria e sua família iniciaram uma maratona de orações. A cada dia, como um ritual sagrado, se reuniam, clamando não apenas por Pedro, mas por todos aqueles que se deixaram levar pela dúvida. Os vizinhos continuavam a protestar sua incredulidade, enquanto Maria, com lágrimas nos olhos, segurava um rosário e clamava por milagres. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema. E muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na manhã do 3º dia, Maria acordou com um pressentimento, como se uma mudança estivesse no ar. Ela se aproximou do quarto de Pedro e, ao abrir a porta, viu o garoto sentado na cama, um sorriso em seu rosto, uma luz resplandecente em seus olhos. Mãe, a dor se foi! Os médicos, perplexos e sem explicações, falavam sobre um milagre. As necessidades de um coração aflito foram atendidas, e aqueles que duvidaram começaram a se questionar. Enquanto a comunidade se reunia em volta da igreja matriz, gestos de veneração se espalharam. Maria, com o coração aquecido pela graça do milagre, sentia também uma inquietação. Qual é o custo de esquecer o Sagrado Coração que te deu a vida? Um sentimento forte e profundo surgiu, deixando todos em expectativa, como se o verdadeiro milagre estivesse apenas começando a ser revelado. A comunidade de Esperança do Sul fervilhava em passos apressados. A notícia do milagre de Pedro se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas se reuniam na igreja matriz, não apenas para agradecer, mas para testemunhar a presença do Sagrado Coração que parecia palpitar com a vida.
Maria, em meio a angústias e esperanças, sentia que seus olhos estavam abertos para algo mais, algo divino, que aguardava para ser compreendido. Na celebração daquela manhã, o padre idoso, que havia anunciado a fé que move montanhas, subiu novamente ao altar. Ele olhou para todos, com um brilho de intensidade que iluminava seus olhos e disse: "O milagre de Pedro é uma porta que se abre, uma oportunidade de reconexão com o sagrado. Quantos de nós deixamos a luz se apagar em nossos corações?" As palavras reverberaram como um eco na alma de Maria. O que mais poderia Deus realizar se as pessoas permitissem que a fé penetrasse em seus corações? Uma onda de energia espiritual parecia fluir entre os fiéis, unindo-os em oração, em gratidão e em um desejo renovado por conexão. Enquanto isso, Maria não conseguiu conter a inquietação que crescia dentro dela. O milagre de Pedro era evidente, mas sentia que havia algo mais profundo em jogo. Durante a semana, ela começou a questionar, a refletir. E se o milagre fosse também um convite, um chamado para todos nós a nos voltarmos para o Sagrado Coração? A vida de Maria se entrelaçava com a da comunidade de maneiras que só Deus poderia orquestrar. Mentes e corações se abriram, e em cada lar as orações se tornaram mais sinceras. Começaram a surgir pequenos grupos de oração, onde as pessoas partilhavam suas necessidades e testemunhos. A igreja não era apenas um lugar sagrado agora, era um centro vibrante de fé e companheirismo. Enquanto a luz da fé iluminava novos caminhos, os murmúrios de dúvida e ceticismo começaram a ser silenciados. A cada dia, aqueles que antes haviam menosprezado a fé de Maria se viam confrontados com uma escolha: permanecer na dúvida ou se unir a este novo movimento de esperança. Um dos vizinhos mais céticos, João, começou a aparecer nas reuniões de oração. Ele falava em voz baixa, mas seu olhar refletia mudança. "Eu nunca acreditei que algo assim pudesse acontecer", confessou um dia com voz embargada. "Mas vendo isso de perto, tenho que me perguntar, e se tudo isso for verdade?" O coração de Maria se encheu de alegria com a conversão dos irmãos. Era um movimento que se espalhava, como um rio caudaloso que não teria fim, mas ao mesmo tempo trazia novas inquietações. Havia um sussurro na alma da comunidade, como se uma nova missão estivesse se revelando a cada oração. Os rostos antes em dúvida agora brilhavam, mas Maria sabia que a fé requer coragem e compromisso. Na noite seguinte, enquanto todos se uniam na oração, Maria sentiu uma presença forte. Era como se uma luz envolvesse a igreja, aquecendo não apenas o ambiente, mas cada um dos corações presentes. Em meio a essa energia divina, Maria percebeu que o custo de esquecer o Sagrado Coração era muito mais do que a dor da separação. Era perder a oportunidade de testemunhar o poder do amor e da comunidade. Quando a vigília chegou ao seu clímax, uma criança na congregação, sem saber, levantou-se e declarou com uma voz doce e firme: "O que mais podemos fazer, mãe? Precisamos fazer algo a respeito." As palavras da criança ecoaram como um poderoso chamado. Maria olhou para todos os presentes e, em um momento de profunda emoção, questionou-se: o que Deus quer que façamos agora? O milagre de Pedro é apenas o começo? Ainda havia muito por descobrir, e enquanto a igreja se preenchia com novas esperanças, um novo mistério aguardava aqueles que se atreveriam a seguir os passos do Sagrado Coração. Quais seriam os próximos passos dessa jornada de fé? O dia seguinte amanheceu com promessas no ar. O sol iluminava a pequena cidade de Esperança do Sul, e parecia que cada raio celestial trazia consigo novas esperanças e convites a uma vida transformada. Maria acordou com uma sensação estranha, como se a energia da noite anterior ainda estivesse pulsando em seu interior. Com um torrão de ansiedade e alegria,
recordou a voz da criança. Uma pergunta que parecia ecoar em sua mente. O que mais podemos fazer? Após o café da manhã, decidiu que não poderia ficar apenas contemplando o que estava acontecendo. Maria foi até a igreja matriz, onde se reuniriam todos os grupos de oração que haviam surgido na comunidade. Havia uma expectativa no ar, como se a própria presença do Sagrado Coração estivesse ali, aguardando seres dispostos a se lançarem na missão que ele preparara. Ao chegar, percebeu que o salão estava abarrotado. Irmãos de fé conversavam animadamente, compartilhando experiências e depoimentos que testemunhavam a graça divina que estava começando a moldar suas vidas. Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia ela fazer para contribuir? Como poderia ajudar a guiar aquela nova onda de fé? Dentro dela, uma certeza começou a brotar. Vamos unir nossas forças, exclamou Maria, colocando-se em pé frente à congregação. Ao ouvir sua voz, os olhares voltaram-se para ela, refletindo curiosidade e esperança. Estamos vivendo um momento único. O milagre de Pedro foi apenas o início. O que podemos fazer para compartilhar essa luz com outros que ainda estão perdidos nas sombras da dúvida? Um murmúrio de assentimento percorreu o grupo. Todos pareciam se sentir inspirados. Maria continuou. Que tal organizarmos uma vigília de oração para aqueles que ainda não conhecem a presença do Sagrado Coração? Cada um de nós tem um testemunho, uma história, e é hora de espalhar isso. As palavras de Maria acenderam o ambiente. Assim, pequenos grupos começaram a se formar, cada um dando ideias e sugestões sobre como alcançar os céticos e aqueles que ainda não conheciam a fé. Havia um brilho nos olhos de cada um, uma renovada disposição para se envolver, e a igreja parecia pulsar como um único corpo. Enquanto isso, João, o vizinho cético, estava entre os participantes. A princípio, ouvira as ideias com cautela, mas, à medida que Maria falava, sentia-se movido por uma força maior. O espírito de união e propósito era contagiante. Ele levantou a mão e, em um tom firme, disse: Eu quero ajudar. Nunca pensei que estivesse tão próximo de Deus. Eu gostaria de contar minha história, de como comecei a acreditar. A comunidade repercutiu com aplausos e gestos de encorajamento. Aquela declaração era mais do que um passo. Era uma confirmação do poder transformador da fé. O coração de Maria se aquecia ao ver as barreiras sendo quebradas, e ela percebeu que a pergunta que fizera na vigília havia encontrado resposta. A vida pulsava ali, aquela energia divina gerando frutos que alcançariam muitos. E mesmo em meio a tudo isso, Maria sentiu outra inquietação. Havia uma conexão ainda mais profunda a ser explorada. O que aconteceria se os milagres de Pedro e de João fossem apenas a superfície de algo muito maior? Mentes e corações se sentiam preparados, mas a jornada estava apenas começando. Como poderiam lidar com desafios que viriam, dias tempestuosos e novos céticos? Enquanto a manhã se transformava em tarde, uma nuvem escura cobriu o sol repentinamente. Um arrepio percorreu a congregação, e no fundo de seu ser, Maria percebeu que a prova de fé ainda estava por vir. O que o Sagrado Coração revelaria a eles agora? Os próximos passos da jornada estavam prestes a trazer desafios inesperados. A nuvem escura parecia um prenúncio de algo mais profundo do que um simples fenômeno atmosférico. A congregação, que antes pulava de entusiasmo, agora trocava olhares apreensivos. Maria sentiu uma onda de preocupação atravessá-la, mas também uma inexplicável certeza de que estavam à beira de algo grandioso, como se as portas do céu se preparassem para abrir. "Vamos nos colocar em oração!" gritou ela, sua voz firme, ressoando em meio ao murmúrio. Os irmãos e irmãs imediatamente se uniram, mãos entrelaçadas e corações pulsantes em sintonia.
Fechar os olhos foi um ato automático, e enquanto as palavras de louvor e súplica subiam como incenso, Maria percebeu o peso daquela nuvem começando a se dissipar. A cada palavra, a cada clamor, as inseguranças iam se esvaindo, dando lugar a uma onda de fé vibrante. Podia-se sentir a presença divina envolvendo todo o ambiente, como um abraço acolhedor que aquecia as almas. Mesmo João, que antes estava repleto de dúvidas, agora tinha o semblante iluminado, como se um novo entendimento estivesse surgindo em seu coração. Então, como um sussurro do Sagrado Coração, uma criança adentrou a igreja. Era a mesma garotinha que Maria tinha visto na noite anterior, com olhos brilhantes e um sorriso sincero. Ela se aproximou e todos a reconheceram. Havia um poder naquela pureza infantil, um magnetismo que atraía a atenção e acalmava corações aflitos. "Vocês estão aqui para fazer algo muito especial", disse a menina, sua voz doce ecoando, trazendo um silêncio reverente. "Deus está com vocês e muitos milagres estão a caminho." Ninguém ousou interrompê-la. As palavras pareciam ser mais do que uma simples declaração. Era um convite à transformação, um chamado a abraçar os desafios que se aproximavam. Maria, sentindo cada sílaba como um novo sopro de vida, se inclinou para ouvir melhor. "Mas vocês devem lembrar sempre de que a fé precisa ser alimentada. Não podem esquecer do Sagrado Coração que os ama. Ele lhes deu vida, e por isso é preciso que compartilhem essa luz." A menina olhou nos olhos de cada um, fazendo com que todos se sentissem únicos e vistos. Enquanto ela falava, a nuvem que antes trazia temor, agora parecia se dissolver, substituída por raios de sol que irrompiam pelas janelas, banhando a igreja em uma luz dourada. Era como se a própria natureza estivesse respondendo àquele momento, trazendo uma paz inexplicável. Uma onda de euforia e esperança encheu os corações presentes. As incertezas foram afastadas, dando espaço à coragem coletiva. Todos queriam unir suas histórias, seus testemunhos, e levar a mensagem do amor de Deus além daquelas paredes. Era um momento de renovação. Mas, no fundo, Maria sabia que desafios estavam por vir. As palavras da menina ecoavam em sua mente. "Vocês não podem esquecer. Amar e compartilhar a fé exigiria coragem." E enquanto a congregação se preparava para sua nova missão, o peso do mundo parecia se aproximar. Como poderiam enfrentar aqueles que não acreditavam? E se viessem obstáculos que desafiariam sua própria fé? Em meio a esse turbilhão de emoções, Maria olhou pela janela, e a luz penetrava, revelando um horizonte vasto e desconhecido. Uma nova jornada se desenhava, cheia de oportunidades e testes. O que mais surpresas aguardavam na próxima etapa de sua caminhada? Como a coragem deles se manifestaria diante da dúvida e do ceticismo que ainda habitavam o coração de muitos? As respostas estavam por vir, mas uma coisa era certa. A jornada apenas começara, e eles estavam prontos para a batalha espiritual que se aproximava. Na semana que se seguiu àquela manhã iluminada, a congregação viveu uma mistura de expectativa e ansiedade. A luz que antes banhava a igreja agora se tornava um farol, guiando cada um dos membros rumo à sua nova missão. Maria, com o coração fervendo de disposição, sentia que os desafios não a afastariam da caminhada, mas, sim, a tornariam mais forte. O dia do milagre prometido se aproximava, e conversas fervorosas permeavam os encontros de oração. As reuniões tornaram-se o ponto de encontro para que todos compartilhassem suas experiências e percepções. João, agora entusiasmado, frequentemente conduzia debates sobre a importância da fé. Suas palavras eram cheias de emoção e esperança, como se ele mesmo tivesse sido tocado de uma forma inegável pelos planos divinos. Mas havia algo no ar, uma inquietação que não se dissipava. Durante a oração do último domingo,
Um irmão mais velho, Senhor Vicente, ergueu a voz mais do que o habitual. Irmãos, temos que estar cientes de que não é apenas o mundo ao nosso redor que está mudando, mas também nós precisamos mudar por dentro, exclamou, ecoando uma verdade simples, mas poderosa. Os olhares se voltaram para ele, buscando a confirmação de sua intuição. Maria sentiu que ele tocava em algo profundo. A necessidade de alimentarem a própria fé. As palavras soaram como um alerta. Este é o caminho que seguimos, mas cuidado, pois a fé é como uma flor. Precisa ser constantemente regada para florescer plenamente. Inspirados por essa mensagem, os membros da igreja começaram a se reunir com mais frequência. Faziam pequenos grupos de apoio, onde as fraquezas eram compartilhadas e a força se multiplicava. O amor entre eles crescia, assim como a disposição de enfrentar os desafios que a vida se apresentava. Entretanto, uma sombra pairava. A cada dia, a dúvida se alimentava dos rumores que chegavam de fora da congregação. Descontentes e críticos olhavam para eles com desdém. Como podem acreditar de forma tão cega? Quais são realmente os benefícios disso tudo? Eram algumas das provocativas questões proferidas por aqueles que não compreendiam a beleza da fé. As perguntas soavam como trovões num céu limpo. No entanto, a resposta estava mais próxima do que imaginavam. Certa noite, enquanto todos oravam, a criança que lhes havia trazido a mensagem de esperança apareceu novamente. Dessa vez, ela estava cercada por uma luz ainda mais intensa, como se tivesse absorvido todo o brilho daqueles dias de oração. A fé é a ponte que nos leva além. Fica a pergunta: o que é necessário para se cruzar? Questionou, e as palavras reverberaram, fazendo o coração de todos pulsar em uníssono. Ela fez uma pausa, e enquanto a luz parecia brilhar mais forte, acrescentou: nunca esqueçam que a verdadeira força não vem de palavras, mas de ações e do amor que compartilham. Maria percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Não era apenas sobre o milagre que esperavam, mas sobre como elas se preparariam para recebê-lo. Olhando ao redor, viu olhares de determinação nos rostos de seus irmãos e irmãs. O Espírito combateu os medos e uma nova tarefa se apresentava: fortalecer a fé uns dos outros para que juntos pudessem resistir ao que estava por vir. Com um novo sentido de urgência, ela decidiu que precisava agir e se preparou para o dia do milagre. Era necessário ir além, convocar a congregação a não só esperar, mas a clamar com fervor, agir e unir-se em espírito e verdade. Mas logo uma pergunta ecoou em sua mente. Estariam prontos para o que Deus tinha reservado? O dia do milagre se aproximava, e Maria sentia que o maior desafio estava apenas começando. Como a coragem deles se manifestaria agora, quando as vozes do ceticismo se tornavam cada vez mais altas? Maria acordou com o sol filtrando pela janela, seus raios dançando no chão da sala. O dia prometia ser especial, mas a inquietação ainda acompanhava os membros da congregação. O clima de excitação misturava-se com um leve medo do que poderia acontecer no próximo culto. Era difícil ignorar os comentários maldosos que chegavam de fora, mas o chamado para a fé pulsava cada vez mais forte dentro dela. Naquele dia, antes do culto, cada membro foi convidado a trazer um item que representasse algo que desejavam entregar a Deus. A ideia surgiu de Maria, buscando uma forma de que todos pudessem se conectar profundamente. Assim, ao longo da manhã, cada um se preparava, refletindo sobre seus desafios e o que precisariam deixar para trás para que a luz divina pudesse brilhar em suas vidas. Quando chegaram à igreja, um a um se aproximavam do altar, depositando suas ofertas simbólicas ali. Havia pedras representando fardos pesados, correntes que simbolizavam dependências e até cartas com mágoas guardadas.
Maria sentia a intensidade das emoções se entrelaçando no ar, e isso a enchia de esperança. O amor e a determinação estavam presentes em cada gesto. As orações que se seguiam eram um eco de corações sinceros, clamando por intervenções divinas. E assim, o dia avançou. No momento do louvor, a música envolveu todos como um manto, e lágrimas de alegria e rendição escorriam pelo rosto de muitos. João, ao ver a entrega dos irmãos, levantou os braços em adoração e soltou uma frase que ecoou pela congregação. Quando entregamos a Deus, Ele transforma nossos lamentos em louvores. Naquele instante, as luzes da igreja pareciam brilhar com mais força, e Maria percebeu que havia algo sobrenatural ali. A presença de Deus entre eles. Era como se já estivessem vivendo o milagre, sentindo a transformação que acontecia com cada oração fervorosa. Mas como a tempestade que antecede a calma, um frio percorreu a sala, quando o pastor, ao subir ao púlpito, começou a falar. Irmãos, lembrem-se de que a fé traz paz, mas também demanda coragem para enfrentar as tempestades. Seu tom grave gerou um silêncio profundo. O que acontece aqui também provocará reações lá fora. Eles não entendem e muitos tentarão nos calar. Estão prontos para essa batalha? A tensão do desafio lançado pelo pastor ficou evidente nos rostos dos presentes. Maria olhou para cada um deles e sentiu a força que havia ali. Era uma força que vinha do amor compartilhado, da coragem de crer em meio às incertezas. Mas havia uma questão pairando agora. Estavam preparados para encarar as dificuldades que viriam. Após a mensagem, o culto continuou, e a atmosfera de comunhão era palpável. Uma unidade estava em formação, mas o inimigo também planejava seu ataque. O dia seguinte se aproximava, e com ele uma ideia passou pela mente de Maria, uma estratégia que poderia reverberar fé e força em suas vidas, mas que também a deixava nervosa. Precisamos nos unir ainda mais. Que tal um dia de jejum e oração antes do grande culto? Assim, todos poderemos nos preparar espiritualmente para o que Deus nos reserva, pensou. Ao discutir essa ideia com João e algumas irmãs, Maria sentiu que estava prestes a abrir um novo capítulo em sua caminhada de fé. Era a hora de agirem juntos. Porém, não poderia ignorar a pergunta que surgiu em seu coração. Até onde iriam para obter a liberdade que Deus prometeu? O testemunho da fé se tornava cada vez mais desafiador. E quando o próximo amanhecer chegasse, o que cada um estaria disposto a sacrificar para viver o milagre que esperavam? O sol nascia mais uma vez, trazendo consigo a expectativa de um novo dia. Maria acordou já ao som de vozes animadas que chegavam à sua porta. Era mais do que o normal. A ideia do jejum e da oração havia despertado algo vibrante entre os membros da congregação. O desejo de se unir num propósito espiritual inegavelmente forte se espalhava como fogo nas palhas. A ansiedade que sentia antes agora se mesclava a uma alegria latente. Ainda na penumbra do seu lar, ela se lembrou das palavras do pastor que ecoavam em sua mente. A coragem para enfrentar as tempestades agora era um convite à ação. O que começar com um simples dia de jejum poderia se tornar um movimento de fé. Maria decidiu que era hora de ir além da reflexão e fez questão de se encontrar com João e as irmãs que estavam dispostas a encarar essa jornada. No espaço da igreja, cada um se preparava para o dia that os uniria. Enquanto alguns levavam suas Bíblias, outros traziam folhas com orações escritas. A expectativa era palpável, mas havia também o medo do desconhecido pairando sobre eles. O que será que encontraremos nesse propósito? Pensou Maria. Ao chegarem, o clima de louvor e adoração logo apareceu aos poucos. O pastor conduziu uma oração de entrega, e nesse momento, cada coração estava aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. As pessoas se uniam em fervor, e as mãos se levantavam em sinal de rendição.
As lágrimas nos rostos eram testemunhas de uma conexão profunda e emocionante. Deus, estamos aqui, prontos para receber a tua luz, declarava um dos irmãos. Maria sentia um calor especial em seu peito. A presença de Deus era inegável. Corações estavam sendo moldados e as correntes da dúvida e do medo eram quebradas pelas palavras sabias que ecoavam no ar. Ela notou que a coragem estava em todos e aquela unidade formava um manto espiritual que cobria a congregação. E foi nesse momento, enquanto estavam todos em adoração fervorosa, que Maria sentiu um sussurro claro em sua alma. Eu estou com vocês, não temam. Era como se cada palavra de Deus estivesse ressoando em seus corações, acalmando medos, dissipando dúvidas. Foi aí que ela se lembrou do que a irmã Helena havia dito. Quando Deus fala, é um convite à ação, não um aviso de perigo. As horas passavam e a conexão entre eles se tornava mais intensa. Maria percebeu que a entrega demandava algo a mais. Do fundo de seu ser surgiu uma pergunta que a fez hesitar por um instante. E se o que encontramos não for o que esperávamos? E se não for suficiente? Poderia qualquer jejum e oração ser o que necessitavam para enfrentar a batalha que estava por vir? Será que estavam prontos para a luta? O dia passou em adorável comunhão, e quando caía a noite, cada um deles foi para casa, levando não apenas os itens que entregaram ao altar, mas a expectativa de um renovo espiritual. Maria finalmente deitou-se, mas em sua mente perguntas se amontoavam, e a angústia do que estava por vir parecia ser um peso em seu coração. E assim, enquanto a luz da manhã seguinte iluminava o horizonte, uma nova realidade se aproximava. Um desafio jamais enfrentado aguardava aqueles que se propuseram a seguir em frente. E Maria não sabia exatamente o que esperar. O que Deus reservava para eles? Que lutas enfrentariam em nome dessa fé? Agora, cada membro da congregação precisava decidir até onde estavam dispostos a ir em busca do que Deus prometera. O chamado à bravura ecoava cada vez mais forte, e com isso nascia uma expectativa que desafiava a própria natureza da fé que estavam prestes a vivenciar. Maria acordou antes mesmo do sol aparecer. Um pressentimento forte a motivava. Naquele dia, algo estava prestes a mudar, e ela sentia no fundo do coração que era hora de agir. Enquanto os primeiros raios de luz atravessavam a janela, ela contemplou o céu, agora tingido de laranja. A cidade despertava aos poucos, e era como se cada canto estivesse imbuído da expectativa que brotava também dentro dela. Sentou-se na beira da cama, e antes de se levantar orou. Senhor, que eu possa ser canal da tua vontade, aonde quer que eu vá hoje, que a tua luz brilhe através de mim. Esse desejo ardente de ser instrumento nas mãos de Deus a encorajava. Era um sentimento tão puro e verdadeiro que as dúvidas que a atormentavam começaram a se dissipar. Na caminhada em direção à igreja, Maria encontrou outros membros da congregação. O entusiasmo nas conversas e sorrisos era contagiante. Cada um compartilhava suas expectativas e medos, como se uma corrente invisível os unisse. João, com seu jeito extrovertido, contava sobre o que Deus havia colocado em seu coração. Eu sinto que neste jejum estamos prestes a ver milagres. É tempo de renovo, exclamou, os olhos brilhando. Na igreja, todos se reuniram em círculo e a atmosfera carregava um peso de adoração. Oraram juntos, e as vozes se ergueram como um canto melodioso, reverberando em cada canto do templo. E nesse movimento coletivo, Maria se deu conta da força que possuíam juntos. Era uma verdadeira comunhão de espíritos buscando o mesmo propósito. O pastor, com seus olhos cheios de emoção, proferiu palavras que encheram os corações de esperança. O Senhor tem grandes planos, e quando nos unimos em espírito, as barreiras se quebram, clamou ele. Durante a oração, Maria se lembrou de momentos da sua vida onde tinha sentido que tudo estava perdido.
Lembrou-se de como sua fé foi testada, mas também de como, em meio à dor, encontrou a graça de Deus. Cada lágrima que escorria era um testemunho do amor que nunca a abandonou. Ao final do culto, a congregação foi convocada a se dividir em grupos de oração. O coração de Maria palpitou. Ela sabia que esse era o momento de ser vulnerável, abrir-se como um livro e permitir que os outros orassem por ela. As irmãs a cercaram, e ela começou a compartilhar suas ansiedades sobre o que poderia estar por vir. Enquanto falava, a fé delas envolveu Maria como um manto. A oração coletiva subiu ao céu, feita com fervor. E naquele instante, ela sentiu um alívio profundo. Deus estava ouvindo. Quando a oração acabou, ela olhou ao redor e, em meio aos abraços e sorrisos, percebeu que todos ali faziam parte de algo maior. O que vinha pela frente não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio ao lado daquela comunidade que se tornara sua família. Enquanto cada um se preparava para retornar para suas casas, uma notícia chegou à congregação. Havia rumores de que uma grande tempestade se aproximava, uma força da natureza que poderia causar estragos. O clima mudou instantaneamente e uma onda de apreensão tomou conta do grupo. Mas em lugar do desespero, Maria se lembrou das promessas de Deus e como cada tempestade passava, dando lugar à calmaria. E assim, indagou-se em meio ao silêncio antes da separação. Como poderiam se fortalecer uns aos outros nas dificuldades que estavam por vir? O que Deus queria que eles aprendessem nessas provações? A noite caiu e a congregação se dispersou, agora mais unida do que nunca. Enquanto caminhava para casa, Maria carregava uma mistura de fé e incerteza. Uma porta estava prestes a se abrir, mas as sombras da tempestade estavam à espreita. O que poderia acontecer? Maria sentia que, no embalo das ondas emocionais, algo grandioso estava por vir. Que mensagem Deus estava preparando para que eles recebessem antes do desafio? A fé que unia aquele povo poderia sustentar cada um deles, mesmo nas noites mais escuras. A resposta estaria por vir. E boa parte dela dependia do quanto estariam dispostos a crer, mesmo diante das tempestades que se aproximavam. A noite parecia mais profunda e enigmática, com as nuvens escuras se acumulando no horizonte. Maria, de volta ao seu lar, sentou-se à mesa com sua Bíblia aberta, mas as palavras pareciam dançar à sua frente, como se estivessem se escondendo. O vento assobiava do lado de fora e ela se perdeu em pensamentos sobre a tempestade que se aproximava, não apenas no céu, mas em suas próprias emoções. Com as mãos trêmulas, Maria segurou a Bíblia e orou novamente. Senhor, renova em mim a coragem e a fé para enfrentar o que está por vir. Desejo que tua presença seja meu abrigo. A oração calmou seu espírito agitado, e ela viu uma luz suave brotando em seu coração. A certeza de que Deus estava ao seu lado era mais forte do que qualquer ventania. No dia seguinte, as nuvens se tornaram realidade. A tempestade chegou com força, trazendo chuvas torrenciais e ventos fortes. As pessoas se apressaram em busca de abrigo, enquanto os rumores de estragos começaram a se espalhar pela cidade. Maria se lembrou das palavras do pastor. Quando estamos unidos, conseguimos enfrentar qualquer tempestade. E naquele instante, decidiu que não iria se deixar abater. Precisava agir. Maria correu para a igreja. Ao chegar, encontrou a congregação reunida. O templo, normalmente cheio de alegria, estava tomado pela preocupação, mas não havia espaço para desânimo ali. Vamos orar uns pelos outros, vamos pedir proteção e força, Maria gritou, sua voz subindo acima do barulho da tempestade. As pessoas começaram a se unir em pequenos grupos e logo o lugar se encheu de clamor e adoração. Enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu.
A atmosfera parecia mudar. O medo foi substituído por fé, a preocupação se dissipou e a esperança começou a brotar. Maria sentiu o poder de Deus entre eles. Uma irmã que estava ao seu lado, Ana, exclamou: "Sinto que o Senhor está aqui. Há um plano divino nisso tudo." Palavras que pareciam ser proféticas, ecoando na mente de Maria e preenchendo os corações de esperança. Assim, começaram a compartilhar testemunhos de como Deus os havia livrado de outras tempestades em suas vidas. As histórias começaram a fluir como um rio de fé. Cada relato de superação era como um remédio para as almas angustiadas, aquecendo cada coração presente. Maria participou ativamente dos grupos, mesmo como seus próprios medos tentavam ressurgir. No entanto, as palavras de cada irmão e irmã traziam cura e encorajamento. Naquele momento de união, ela se lembrou de que não estavam sozinhos, que juntos eram nada menos que a Igreja do Senhor. A tempestade lá fora rugia, mas dentro da igreja havia calma e força. Ao final da oração, o pastor chamou todos para se unirem em um único coro de adoração. E enquanto cantavam, o som das vozes unidas ecoava como um clamor aos céus, pedindo proteção e intervenção divina. De repente, um raio iluminou o céu, seguido de um trovão que fez o prédio tremer levemente. Um murmúrio de temor percorreu o grupo, mas em vez de desespero, Maria sentiu uma onda de paz. As orações não estavam sendo em vão. Algo estava prestes a acontecer. Quando a tempestade começou a diminuir, uma sensação estranha tomou conta de Maria. Era como se uma resposta estivesse se aproximando. E naquele fim de culto, enquanto todos se preparavam para ir embora, um pensamento a assolou. E se, no meio de tudo isso, Deus quisesse que eles recebessem algo maior do que imaginavam? Um milagre em forma de mudança, de novas vidas transformadas? Ouvindo o som distante da chuva agora se tornando um leve pingo, Maria perguntou a si mesma: será que estavam prontos para o que Deus tinha reservado? Porque pela primeira vez, ela sentiu que aquelas gotas de chuva podiam ser uma resposta às suas orações. Um sinal de que a tempestade trouxe não apenas dor, mas também uma promessa a ser revelada. O que estaria escondido nesses momentos de provação? Seria transformação ou apenas a preparação para o maior milagre de suas vidas? A tempestade finalmente se acalmava. Mas as emoções de Maria e da congregação se agitam como as águas que ainda corriam pelas ruas. Ao saírem da igreja, a comunhão entre eles estava mais forte do que nunca. As palavras do pastor ainda reverberavam em suas mentes. A verdadeira força se manifesta em clamor e unidade. Chegou a hora de mostrar essa força não apenas em fé, mas em ação. Precisamos ajudar quem foi mais impactado pela tempestade, Maria exclamou, já visualizando o plano. Um clamor ecoou e todos concordaram animadamente. O coração deles estava inflamado, prontos para fazer a diferença na comunidade. Com mãos firmes e coragem no olhar, os integrantes se organizaram em grupos. Cada equipe se dividiu para ir às casas, buscando aqueles que haviam sofrido mais com a fúria da natureza. Maria liderou um grupo e, no caminho, observou rostos mais conhecidos, aquelas pessoas que antes duvidavam. "Vamos aos vizinhos, vamos compartilhar amor", gritou Maria, e as vozes se uniram em esperança. Ao chegarem ao primeiro lar, encontraram Dona Lourdes, uma senhora que havia perdido um pouco do telhado. Ela olhou com olhos resplandecentes ao ver a congregação. Seu olhar inexpressivo se iluminou. "Não sabia que vocês viriam", disse, enquanto as lágrimas começavam a brotar. Naquele momento, a união e o amor tornaram-se portas abertas para a presença de Deus. Juntos, começaram a reparar o telhado e, enquanto trabalhavam, oravam para que cada prego fixasse não apenas as telhas, mas também a fé. Menos de uma hora depois,
A casa de Dona Lourdes estava em melhores condições do que antes, e a atmosfera foi preenchida por gratidão. Os dias seguintes se seguiram assim. Uma onda de solidariedade e esperança tomou conta de Esperança do Sul. Cada lar visitado, cada mão estendida se tornava uma oportunidade de testemunhar a luz que tanto falavam, um reflexo do Sagrado Coração que sempre os guiava. A vida da comunidade estava se transformando, e até mesmo os que antes se opunham às orações começaram a se juntar, seja por gratidão ou pela simples curiosidade. O coração de Maria se enchia de alegria a cada novo rosto que se somava à fé. Finalmente, chegou o dia que haviam tanto esperado, a celebração do milagre de Pedro. A igreja matriz estava cheia de vida, todos os rostos pareciam iluminados e cheios de expectativa. O pastor subiu ao altar e, com uma voz poderosa e confiante, proclamou: "Hoje celebramos não apenas um milagre, mas a transformação de muitos corações." Maria observava a congregação, cada um carregando sua própria história, e percebeu que o milagre começava a ir além de Pedro. O amor processado em cada ação, em cada gesto, unia todos em um só corpo. A celebração avançava, cada hino se tornava um grito de louvor e gratidão. E ao final, Maria sentiu que a conexão com o Sagrado Coração se intensificava. "Senhor, estou aqui!" Orou em seu íntimo, reconhecendo como nunca antes a importância de manter a fé acesa. Quando as vozes se calaram e o silêncio sagrado tomou conta, o padre fez uma oração final, pedindo que aquele amor que sentiam naquele lugar não se apagasse. E enquanto ele falava, todos sentiram a mesma verdade. O milagre estava neles, nas pessoas, na comunidade reunida. Após a celebração, Maria teve uma ideia que não poderia esperar. "Vamos fazer uma festa, uma celebração de agradecimento em nossa cidade para mostrar que o Sagrado Coração é um abrigo de amor. Vamos convidar não apenas os que estão aqui, mas todos." E assim foi feito. Uma festa foi organizada na Praça Central, com comida, música e, claro, um espaço para compartilhar experiências de fé. O evento teria um propósito: mostrar que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. No dia da festa, a cidade pulsava com vida. Maria caminhou pela praça, vendo os rostos sorridentes das pessoas, incluindo aqueles que outrora duvidavam. O milagre estava se espalhando. Agentes de mudança não eram mais somente os que oravam, mas os que se uniam em ação, compartilhando a luz. Este é o início de um novo capítulo, não só para nós, mas para toda a comunidade, disse João emocionado, enquanto brindava com as mãos unidas. Os olhares se encontraram, cada um refletindo a certeza do que havia se tornado. E em meio à alegria, Maria sentiu algo profundo em seu coração. Ali estava uma nova missão, um chamado para não deixarem a luz se apagar. A jornada de cada um estava apenas começando, e a responsabilidade de promover aquele amor seguia viva. Maria olhou para o céu. Um sentimento de gratidão a envolveu ao entender que o custo de esquecer o Sagrado Coração era muito alto. Na verdade, era um convite diário para vivenciar e compartilhar aquele amor incalculável. A festa veio a ser lembrada como o marco de uma nova era, onde todos se tornaram agentes de milagres. Porque no final, a melhor mensagem que um coração pode oferecer é aquela que se revela em ação. E a comunidade, em resplendor, estava pronta para viver a resposta. Agora que a história chegou ao fim, você precisa se inscrever imediatamente nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e expandir essa luz. Comente suas reações e testemunhos sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Juntos, vamos espalhar a mensagem do amor infinito do Sagrado Coração.